Jair Bolsonaro, acredite se quiser, pode tornar Michele presidenciável. Parece mentira, mas não é. E há uma lógica eleitoral por trás disso, uma lógica que vai enfrentar resistência dentro do PL e também na família. Quem vai explicar pra gente é o Pedro Zambarda aqui no Plantão do Meteoro. Pedro, a gente sabe que Bolsonaro não gosta muito dessa ideia de Michele Bolsonaro presidente, mas aparentemente ele está cedendo, é isso? Bolsonaro, Sofia, a gente precisa tirar da frente essa ideia. Ah, o Bolsonaro é burro, o Bolsonaro é ai ai barriguinha, ele fica encenando, ele não pensa. Não, Sofia, aquela semana que o Tarcísio de Freitas foi para Brasília, o Metrópolis, que é o mesmo veículo que dá essa informação da Michelle, noticiou é o seguinte: o Bolsonaro fez o raciocínio correto, Sofia. Ele recebeu a informação que a isenção do IR ia passar no Congresso. Então ele teve um pensamento estratégico do tipo, eu não vou anunciar para quem eu tô passando a tocha na semana em que o meu campo político tá sofrendo uma derrota gigantesca. Você vai deixar para fazer esse anúncio no momento mais propício, que você vai perder menos voto e tal. E o Bolsonaro tá fazendo uma conta, Sofia. O Eduardo acha que é o rei, foi para os Estados Unidos e ele diz loucamente que ele é o candidato. E o Jair tá medindo. Ele vê o Tarcísio como um cara que a mídia hegemônica gosta, mas ele precisa de um nome Bolsonaro na chapa, Sofia. E o Flávio é muito desgastado pelos processos. O Eduardo tá nessa cavalgada louca. O Carluxo não serve. O Jair Renan não serve. Qual que é o nome que consegue concentrar? Eleitorado evangélico é uma mulher que confunde o eleitor e carrega o sobrenome dele. É a Michelle. Ele não tem que gostar da Michelle candidata. A questão é como é que funciona no xadrez. E aí eu discordo, assim, respeitosamente da Ana. Eu entendo que ela tem uma eleição garantida para o Senado, mas até aí o Tarcísio também tem uma eleição garantida para o governo de São Paulo. E nem por isso eu acho que ele não vai sair candidato. Porque até uma campanha eleitoral fracassada, Sofia, pode valer mais do que ficar no governo, politicamente dizendo. Então, eu tenho bastante cesa aí. Vamos trazer aqui a notícia do Paulo Capelli, que é um jornalista próximo dos bolsonaristas. Aliados dizem que Bolsonaro vê Michele como alternativa a Tarcísio. Jair Bolsonaro disse a aliados que estuda lançar Michele Bolsonaro à presidência caso Tarcísio de Freitas opte por tentar a reeleição. Quem está por trás dessa visão do Jair, Sofia? O Valdemar da Costa Neto. É uma aliança Valdemar e Bolsonaro contra o Eduardo. E deve ter no meio também o Silas Malafaia. É muita gente próxima pensando nisso. E aí vamos para a notícia aqui para vocês todos acompanharem, lá do Paulo Capelli. Aliados dizem que Jair Bolsonaro estuda lançar Michele Bolsonaro à presidência caso Tarcísio de Freitas opte por tentar a reeleição em São Paulo. Nesse cenário, a ex-primeira-dama seria a cabeça de chapa em vez da vice. Atualmente, segundo interlocutores de Bolsonaro, Michele é a principal alternativa ante a indecisão de Tarcísio, que de fato se mostra mais propenso a tentar renovar o mandato de governador, disputa na qual é considerado franco favorito. Bolsonaro avalia que conseguiria transferir quase a totalidade dos seus votos para Michele e que a ex-primeira-dama teria bom desempenho em debates eleitorais contra Lula, que em tese não poderia subir o tom contra ela sob o risco de soar agressivo com uma mulher. Atrair o eleitorado feminino é outro ponto levantado em consideração por Bolsonaro ao analisar o nome da esposa dele para o Palácio do Planalto. A candidatura de Michele, na ausência de Tarcísio, não é consenso no entorno de Bolsonaro. Pessoas próximas ao ex-presidente afirmam que o temperamento da ex-primeira-dama seria difícil, que poderia dificultar o diálogo com a classe política. Interlocutores de Michele, ouvidos, sustentam que a ex-primeira-dama não pensa em concorrer à presidência. Outra opção caseira para o Bolsonaro seria lançar o deputado Eduardo ou o senador Flávio ao Planalto.
Embora não vista a camisa de candidato à presidência, Tarcísio passou a estudar o tabuleiro político nacional com afinco. Nos últimos dias, ele fez cálculos sobre as alianças que a direita precisa fazer para derrotar Lula nas eleições do ano que vem, sobretudo no Nordeste. Pela estratégia de Tarcísio, o estado da Bahia terá peso no pleito. Uma articulação vitoriosa também passaria por uma aliança com Ciro Gomes, do PDT, ex-governador do Ceará, que por 2 vezes concorreu ao Planalto. Olha o Ciro servindo de correia de transmissão do bolsonarismo. E aí tem uma outra nota da Bela Megali que diz o seguinte: disputa na família. Eduardo rejeita abrir mão de candidatura à presidência para a Michele. O que diz ele? Aliados de Michele Bolsonaro passaram a colocar o nome da ex-primeira-dama como opção para concorrer à presidência contra Lula, após Tarcísio de Freitas se afastar do projeto. Michele, no entanto, enfrenta a mesma resistência que o governador tem por parte de Eduardo Bolsonaro. Aliados de primeira hora do deputado federal relataram que ele não vê diferença entre Michele e Tarcísio. Eduardo deixa claro que pretende se lançar candidato ao Palácio do Planalto, mesmo que a madrasta decida concorrer ao posto como cabeça de chapa. Eduardo e seu entorno descrevem Michele como uma pessoa não confiável, que tem o seu próprio projeto de poder e é politicamente inábil. As rusgas do passado entre a ex-primeira-dama e Carlos Bolsonaro também pesam contra qualquer apoio de Eduardo à madrasta. O grupo do deputado lembra que Michele chegou a proibir Jair Bolsonaro de ver Carlos e avalia que, se ela tiver poder, a situação pode se complicar ainda mais para os filhos. Além disso, Eduardo não vê Michele como um nome legítimo para herdar o espólio político do pai. Outro cenário em que o deputado também descarta abandonar a sua candidatura à presidência é uma chapa que tem o seu irmão Flávio Bolsonaro como vice de Tarcísio ou de qualquer outro nome. Como informou a coluna, Eduardo só está disposto a abrir mão da disputa se Flávio decidir concorrer ao Palácio do Planalto como cabeça de chapa. Flávio, no entanto, sinaliza que seu foco é a reeleição no Senado. E aí tem uma informação aqui do Lauro Jardim, reforçando isso, que estão tentando uma solução Flávio Bolsonaro também, para tentar apaziguar o Eduardo. Mas assim, Sofia, nada tá dando certo, e o que tá restando mesmo é a Michele, tá? E aí tem uma avaliação do cientista político, o Cláudio Couto, que é um cara que eu gosto bastante, naquele canal Meio. Deixa eu trazer aqui para vocês a fala do Cláudio e vamos ouvir juntos. Vamos lá. Que Eduardo Bolsonaro foi um kamikaze, né? Porque, afinal de contas, ele não tem volta de onde ele foi. Né? E acho que ele desgraçou sua carreira política pro resto da vida. Tem como voltar, inclusive, se volta do Brasil, provavelmente é preso. Então, além de tudo, tem isso. Né? Então, não tem esse caminho de volta. Segundo, ele associou a família Bolsonaro à imagem dos traidores da pátria. E justamente para aqueles que gostam de se apresentar como patriotas, ainda que gostem mais das bandeiras de Israel e dos Estados Unidos do que da brasileira, veja, ser um traidor da pátria é um baita de um estigma, né? Então, é por isso que eu acho que ele é um kamikaze de alguma medida às avessas, né? Porque, afinal de contas, é um kamikaze que, em vez de se sacrificar pelo país, sacrificou o país em prol de si mesmo. Então tem essa inversão. Mas é um kamikaze no sentido de que ele realmente trilhou um caminho sem volta nessa lógica aí do sacrifício. E acho que com isso ele acabou prejudicando toda a família Bolsonaro, né? E acho que isso já se reflete nessas primeiras pesquisas aí de intenção de voto, que não mostram exatamente uma melhora do Lula, mas mostram uma piora dos Bolsonaro, da Michele, do Flávio, do Eduardo e do próprio Jair. Então é isso, Sophie. A Michele Bolsonaro, eu acho que, na minha opinião, é um botão de emergência. E eu não acho que é coisa só do Valdemar, tá, gente? É do Bolsonaro mesmo. Pois é, Pedro. É uma situação bem complicada, porque para eles, para nós é ótima. Para nós é ótima. Mas realmente é uma situação bem complicada para eles, porque eles estão ficando sem opção. Uhum. E eu não acho que eles gostem da ideia de colocar a Michele. E o fato de eles não gostarem da ideia e mesmo assim colocarem, pra mim eu acho que é uma vitória, porque eles vão se autodestruir. Uhum. Eles vão se autodestruir. Se colocar a Michele, vai ter ataque de pelanca de um monte de gente da direita e vão
detonar a Michelle. E a Michelle, ela tem um teto de vidro, não é nem de vidro, é de cristal. Você sopra, ele quebra. Por outro lado, se eles não colocam a Michelle, quem que eles vão colocar? O Tarcísio tá derretendo loucamente. Outros lá, como o Ratinho Júnior, Zema, Caiado, nunca tiveram chance. O Eduardo, se colocar os pés no Brasil, é preso. Uhum. A única coisa que me dá medo, que é assim, que ainda me deixa com o pezinho atrás, é pensar que ainda tem muito chão até a gente chegar nas eleições. E é como a própria situação que nós estamos vendo agora, que estamos vivendo agora, mostra, as coisas mudam muito rápido. As coisas azedaram para a direita muito rapidamente. Uns poucos meses atrás, ninguém imaginava que íamos estar na situação que estamos hoje. Há uns poucos meses atrás, a gente estava dizendo que a direita tinha candidaturas demais. E agora a gente está dizendo que tem de menos. Até as eleições, a coisa pode mudar de figura de novo. Mas se continuar na situação que nós estamos agora, eu acho que as coisas são tão bem positivas. Tão bem positivas. E veja, lançar qualquer um dos filhos tá decepcionante nas pesquisas. E é o que a Sofia falou, o Tarcísio tá derretendo. O Tarcísio, ele é uma âncora importante dessa candidatura. Mas eu acho, Sofia, eu falei pra vocês nos entrecortes, eu acho que a extrema-direita vai começar a apostar em mulheres. E a Michelle pode ser um teste. Pode ser. Eu só quero ver se eles vão conseguir manter essa estratégia, porque eles têm uma grande dificuldade com isso. Eles são misóginos até quando acham que não estão sendo. Enfim, ficamos por aqui, Pedro. Ficamos por aqui, Sophie. Pessoal que tá assistindo ao vivo, não sai daí que a gente já volta com mais notícias.